Graças e paz, irmãos e irmãs, paz de Jesus sobre todos, todas, amém? Bom que você está aqui, glória a Deus, quero louvar o Senhor pela sua vida, não é? Papai do céu te abençoe hoje de uma maneira graciosa, poderosa, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, a gente vai ler dois textos. O primeiro deles está no último capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo de número 50, verso 22, Gênesis 50, 22. Tudo bem aí? Acharam? Gênesis 22. 50, 22. Assim, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Agora, nós iremos ler Êxodo, capítulo 1. Só virar a folha. Êxodo, capítulo 1. Tudo bem? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel cresceram e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia, de estratégia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Poá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, se for homem, mate-o,
mas se for filha, mulher, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Acompanharam direitinho? Amém? Estava lendo essa semana passada. Estava lendo semana passada esse texto e isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção a força desse povo. Caramba, como é que eles conseguiram? Meu Deus, eles permaneceram debaixo da opressão e da escravidão do Egito por 400 anos. Vamos considerar aí, o José viveu em 110 anos, José viu até sua terceira geração. Então, vamos dizer que debaixo de 300 anos, no mínimo, esse povo viveu debaixo de uma opressão enorme. Debaixo de escravidão, maus tratos, violência, trabalhos forçados, debaixo do poder da morte, debaixo do cetro de Faraó. E é interessante que quando o Faraó do Egito começa a ter estratégias para diminuir o crescimento e a força desse povo, ele diz que os egípcios não poderiam ser mais fracos, né? Ele diz no versículo de número 9, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O faraó do Egito já tinha reconhecido que o povo hebreu, povo de Israel, ainda no seu embrião, ainda nascendo, né? Era mais forte do que os egípcios. De onde lhe vinha tanta força? Até mesmo as mulheres hebreias, disse aqui, as parteiras testemunharam e falaram: as mulheres hebreias são mais fortes do que as mulheres egípcias. Quando a gente chega lá para poder auxiliá-las a terem os seus filhos, os filhos já nasceram, ela já deu conta do recado, já está tudo certo. Não tem mais jeito, não tem muito lenga-lenga, não. São fortes, são vigorosas. Eu falei: Deus, de onde vem tanta força para esse povo poder permanecer durante 300 anos debaixo de escravidão, debaixo de morte? Todos os meninos vivos, né, a partir desse momento que Faraó é despertado para eliminar esse povo, todos os meninos nascidos vivos, e é nesse contexto que nasce Moisés, eles eram lançados no rio Nilo, no rio da morte, para ali serem sufocados e mortos, afogados e mortos. E aí, como que uma palavra pode permanecer durante gerações após gerações e após gerações? Como que uma palavra liberada sobre nós, debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade, debaixo de um decreto de Deus, pode permanecer viva no coração de pessoas durante anos e anos? Como que ela é forte, como que ela pode trazer esperança, como que ela pode mudar as vidas, como que ela pode trazer resistência, trazer perseverança, trazer vigor. Meu Deus! Porque José
foi o texto que a gente leu em Gênesis. Antes dele morrer, ele reúne os seus irmãos, não sabemos quantos estavam vivos, mortos, mas ele reúne ali o povo de Israel, reúne alguns líderes, reúne os seus irmãos e diz assim: Deus nos visitará nesse lugar. Deus nos visitará nesse lugar. Deus não nos deixará aqui nesse lugar. Deus vai nos tirar aqui dessa terra. E quando o Senhor visitar a cada um de nós, quando o Senhor visitar o nosso povo, levem os meus ossos daqui. Ele tinha tanta certeza, José tinha tanta convicção, que ele primeiro obedece ao seu pai, Jacó, Israel, porque Jacó, quando morre, diz assim: eu não quero ser enterrado aqui, me enterre junto com a minha descendência, com a minha ascendência, com a minha parentela, me enterre lá. Jacó pede isso, José obedece, mas os seus irmãos, então, os ossos de Jacó de Israel já não estavam mais ali, e agora José, de uma maneira poderosíssima, ele diz: eu morro, eu não vou ver o cumprimento desta promessa, porém certamente Deus visitará o seu povo e os fará subir dessa terra. Assim como ele jurou a Abraão, certamente Deus os visitará, e vocês transportarão os meus ossos deste lugar. E isso é verdade, isso se cumpre, porque quando o povo de Israel está saindo do Egito, eles levam os ossos de José. 300 anos, essa palavra foi, durante 300 anos, esse povo, eles estão comendo desta palavra, eles estão ruminando desta palavra, eles estão se alimentando desta palavra. Quando a opressão vinha com força, quando se aumentavam os trabalhos, Deus nos visitará e nos tirará deste lugar. Deus visitará o seu povo, Deus fortalecerá o seu povo. E eles falavam isso com a geração seguinte, com os meninos seguintes, e depois para outro e para outro. De maneira que, mesmo debaixo de um jugo enorme, eles continuaram crescendo e se multiplicando. Eles chegaram nessa terra com 70 pessoas, mas agora já era uma multidão. O versículo de número 12 diz assim: quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam, mais se espalhavam, e os egípcios eram atemorizados por causa disso. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Está entendendo aqui? Glória a Deus. Como isso impactou a minha vida. Quem está em aliança com Jesus não fica no Egito e nem mesmo morre debaixo de opressão. Amém, queridos? Você está aliançado com Jesus, você tem uma aliança com Jesus, né? Quando Deus se apresenta a eles, quando Deus os visita, o Senhor fala: eu sou o que sou, o Deus forte e o Deus libertador. Glórias ao Senhor. Quando eu olho, irmãos e irmãs, para a igreja que já está estabelecida nessa terra há 2000 anos, quanto que essa igreja já viveu, quanto que esta igreja já passou, quantas lutas, quantas vezes essa igreja se desviou do caminho do Senhor, e quantas vezes Deus a renovou e ela voltou. Quantas vezes essa igreja perdeu a paixão e Deus renovou a paixão. Quantas vezes essa igreja perdeu o seu fogo e Deus lhe trouxe de volta o fogo. Quantas vezes ela perdeu as forças e Deus lhe renovou as forças. E nós somos igreja. Certamente a história da igreja também se resume na nossa história, também está simbolizada na nossa história. E o que fez você permanecer? O que fez você resistir? O que fez você chegar até aqui? O que fez você vencer todas as dificuldades anteriores para permanecer aqui nesse lugar? E a gente pode dizer de uma fé que quando vem de Deus para a nossa vida, ela é forte. A gente pode dizer da graça de Deus, quando ela vem, quando ela se revela, quando ela entra no nosso coração, ela impacta a nossa vida e ela é forte demais. A gente pode falar do seu amor, que amor maravilhoso, amor de Deus. Que quando nós nos sentimos amados e queridos pelo Senhor, como isso faz diferença na nossa vida.
quando nos vemos como filhos e filhas do Senhor, quando a gente entende a filiação, quando a gente vive debaixo da paternidade de Deus, como isso modifica, como isso transforma a nossa vida. Glória a Deus. E aí a gente vive as mais diversas situações. A gente pode até cair, mas a gente não permanece caído. A gente se levanta e põe-se em pé novamente. Amém, querido Senhor? Glórias a Deus, que Deus é esse que nos renova. Eu não sei se você já viu, se você conhece a história do bambu chinês. O bambu chinês fala muito a respeito disso, né? Ele é apenas um brotinho, né, que aparece assim na terra, bem pequeno, insignificante. E ele permanece nessa condição por aproximadamente 5 anos. E durante esses 5 anos, que tem apenas um brotinho ali, insignificante, ele está crescendo, só que ele está se enraizando. As raízes dele estão descendo, está se aprofundando na terra. E esse bambu, ele vai se aprofundando por mais ou menos 5 metros, 6 metros, 7, até mais ou menos uns 10 metros de profundidade. Depois de 5 anos, ele começa a crescer, crescer, crescer. E 2 anos depois, ele já está com 10, 15, 20 metros de altura. E ele está muito forte, muito forte. E se alguém for lá e o cortar, né, ele cresce mais rápido ainda e mais duro ainda. Esse povo de Hebreu viveu isso. Quanto mais os maltratavam, mais eles se fortaleciam. Quanto mais os humilhavam, mais eles se multiplicavam. A graça de Deus é sobre a sua vida. O poder de Deus é sobre a sua vida. A unção do Senhor é sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu creio muito naquilo que Paulo fala aos irmãos de Roma, porque Roma era uma comunidade que passava por situações muito difíceis. O apóstolo Paulo libera para eles essa palavra. Tribulação gera perseverança. Perseverança gera experiência. E experiência gera esperança. Tribulação não nos tira da presença do Senhor. Quando nós estamos debaixo da unção de Deus e da bênção de Deus, a tribulação vai gerar em nós perseverança. Nós somos um povo forte, amém, meu irmão, minha irmã? Você é um povo forte, fortalecido pelo poder que vem do Senhor. Conforme a gente leu hoje aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Glórias a Deus por isso. Até mesmo o profeta disse para o povo: digo fraco, eu sou forte no Senhor. O espírito de fortaleza de nosso Deus e Pai atua na tua vida, age na tua vida e te dá graça e condição de viver todas as suas dificuldades e chegar irrepreensível diante do trono de glória do Senhor. Eu admiro quando Judas escreve a sua carta, ali no finalzinho, na doxologia, né, na bênção, no finalzinho, ele diz assim: Deus é poderoso para te livrar de tropeços, de dificuldades e te apresentar irrepreensível diante do trono de sua glória. E eu creio que Deus vai fazer isso com você. Deus vai realizar isso na sua vida e na sua família para a glória de Deus. Então, irmãos, nós somos um povo forte. Esse povo forte, ele cresce e se multiplica. Eu fico pensando no povo hebreu gerando filhos. Eles têm uma palavra que lhes dá esperança, eles geram filhos. Eles têm esperança, eles vão procriando, eles vão crescendo. Naturalmente eles vão crescendo, eles vão enchendo aquela terra, eles vão se tornando mais fortes que o povo egípcio. Se a gente não tem esperança, se eles não têm esperança, a gente não faz projetos. Se a gente não tem esperança, a gente não sai da nossa casa. Se a gente não tem esperança, a gente não vive debaixo de um propósito. Se a gente não tem esperança, a gente não se move. Eles tinham uma palavra que queimava dentro do coração deles, mesmo nesse tempo de dificuldade. Deus nos visitará, isso trazia esperança e eles continuavam. Eles cresciam e se fortaleciam.
a gente, irmãos e irmãs, nós também precisamos crescer e avançar. Amém? Quantos desejam crescer e avançar aqui? Deus já liberou um decreto sobre a sua vida para você crescer e avançar. E esse crescimento, irmãos, ele precisa ser intencional. Se ele não for intencional, nós envelhecemos e não crescemos. Ele precisa ser intencional. Deus está convidando a gente para um tempo de crescimento. Somente os fortes crescem, multiplicam, permanecem e avançam. É ordem do Senhor para nós, cresçam em todas as coisas. Comece a pensar aí, tem áreas da sua vida que você não tem progredido? Comece a pensar, tem áreas da sua vida que você não tem evoluído? Tem áreas da sua vida onde você ainda precisa do toque restaurador, do toque curador do Senhor? Áreas que o Espírito Santo de Deus precisa tocar para gerar crescimento. Porque às vezes a gente pensa até assim, eu estou crescendo nessa área, eu estou crescendo na outra, estou crescendo na outra. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, a gente vê assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava agindo sobre a face das águas. O Espírito do Senhor estava trabalhando, trazendo forma, gerando vida, até que a palavra do Senhor era liberada e tudo se transforma. Eu creio que hoje Deus também vai visitar o seu coração dessa maneira, sondando o teu coração, sondando o teu íntimo, sondando o teu interior, para perscrutar áreas de sua vida que ainda não avançaram, que ainda não cresceram. Tem áreas da sua vida que ainda são desconhecidas por você, e que Deus pode hoje trazer a você o entendimento e a clareza de áreas que você ainda não conhece, que estão aí na sua vida, que Deus quer revelar a você, e onde elas precisam se desenvolver e crescer. Áreas desconhecidas. Quando Deus chama Gideão para ser um valente, um libertador, ele, quem? Eu? Não, eu sou o menor na casa do meu pai. Eu não posso. Era uma área desconhecida na vida dele, onde Deus o chamou para ele viver. Quando Deus chama a Moisés para ser o libertador, cumprindo o propósito, que ele colocou já no coração de José, e até mesmo lembrando da aliança que ele fez com Abraão, quando Deus chama Moisés, Moisés recusa o chamado de Deus por 4 vezes, diz eu não, porque havia uma área desconhecida dentro do coração de Moisés, que ele não sabia. Moisés se tornou o maior líder que o povo de Israel teve no passado. E ele não sabia que ele poderia ser um líder nesse nível. Há áreas da nossa vida, irmãos e irmãs, que estão paralisadas, que o Espírito de Deus deseja mover para que essas águas paradas, para que essas áreas paralisadas voltem a se movimentar no Senhor. Outro dia desse nós falávamos, ou outros pastores daqui falavam a respeito de sonhos. Sonhos que a gente deixou pelo meio do caminho. Outro dia mesmo conversava com uma irmã e ela falava de situações da vida dela que nunca terminaram. E ela já está na 4ª igreja. Ela começa numa igreja, se envolve numa igreja, começa numa igreja, mas depois, por um motivo que ela não sabe, perde a paixão, perde o vigor, sai dali, vai para outro lugar para começar tudo de novo. Tem áreas, às vezes, que estão paralisadas, sonhos que estão paralisados, chamados do Senhor que estão paralisados em sua vida. Pior ainda, quando existem áreas da nossa vida que Deus precisa restaurar porque elas estão destruídas. Porque palavras foram liberadas sobre nós, não uma palavra que possa trazer esperança, não uma palavra que possa nos impulsionar, mas às vezes palavras que geram destruição. E você tem a opção de seguir por aquilo que a palavra de Deus diz para nós, ou por aquilo que outras pessoas disseram para você. E ainda que essas pessoas sejam pessoas consideradas por você, ou que tiveram influência na sua vida, ou que eram importantes para você, se esta palavra foi liberada sobre a sua vida, e não era uma palavra alinhada com o propósito dos céus, ela pode ter gerado destruição dentro de você. E aí você diz, eu não consigo me relacionar bem com ninguém, porque lá no passado alguém liberou isso sobre você. Eu não consigo fazer nada, porque talvez alguém disse para você que você não conseguiria fazer nada.
O Espírito de Deus hoje quer sondar o teu coração, a tua mente, para tocar em áreas ainda desconhecidas da tua vida, para gerar crescimento. Em áreas da sua vida que estão paralisadas, mas que Deus hoje pode começar a mover na tua vida e no teu coração. Em áreas da sua vida que foram destruídas, mas é propósito de Deus que elas sejam restauradas. E áreas que vão frutificar, áreas que vão avançar para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você recebe, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Deus deseja que a gente cresça, meu irmão, minha irmã. Porque um povo forte, ele cresce e se multiplica na presença do Senhor. Satanás, meu irmão, minha irmã, vai tentar paralisar você. Satanás é o faraó do passado. Assim como o faraó tentou de todas as formas impedir o crescimento daquele povo, matando os meninos para que eles não servissem de soldados, de guerreiros, mas deixando as meninas vivas para que elas servissem de escravas. Satanás luta tentando gerar morte, opressão, angústia. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque um povo forte no Senhor vai resistir. Vai ter resiliência diante de todas as dificuldades que o inferno vai trazer para você. E isso é algo que nós precisamos estar preparados. Porque se você ainda não viveu um deserto, é bem provável que você viva. E se você já viveu um deserto, é bem provável que se você vive uma fornalha, fazer aí uma pós-graduação. Porque o deserto é a escola de crescimento de Deus. É a fornalha, às vezes é a pós-graduação, para Deus tratar o teu caráter, para Deus mudar a tua história. Sabe, irmãos e irmãs, a gente vai viver algumas coisas no Senhor, mas se a palavra de Deus for viva no seu coração, você vai permanecer em pé, você vai resistir, você vai vencer para a glória do Senhor. Tem uma conversa nesses dias aí dos jovens, né, que falam se a gente é Nutella ou se a gente é de raiz, né? Se a gente foi criado com danoninho dentro de casa, ou se a gente foi criado de uma outra forma, não é? A gente tem uma geração aí que é criada com danoninho, que é criada com Nutella e tal. Mas tem uma outra geração que não teve esse negócio, não teve essa boa vida, não. E aí tem alguns irmãos e irmãs, e nós, no meio de nós, que na primeira dificuldade, pastor, estou entregando o ministério. Pastor, estou entregando a minha célula. Na primeira dificuldade, eu vou acabar com o meu casamento. Na primeira dificuldade, eu vou deixar o curso, eu vou largar, eu vou fazer. Onde está o povo forte? Onde está o povo que diz assim, eu sou forte no Senhor, tudo eu posso naquele que me fortalece? Aonde está a igreja que vai arrebentar as portas do inferno? Elas não vão prevalecer sobre a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Nós somos a igreja do Senhor, o Senhor edificou a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No Senhor, irmãos, nós somos invencíveis, amém? O nosso Deus é invencível, o nosso Deus é mais forte que todas as coisas, mais forte que a morte. Você é invencível, você é imparável. No Senhor, nós nos levantamos de novo, nos colocamos em pé. Outro dia desse, estava vendo lá, sei lá como é que é o nome daquele filme, esqueci. Mas é um filme lá que um cara do futuro vem com o Arnold Schwarzenegger. Né? Ele vem do futuro e aí ele vem para tentar proteger uma missão e aí mandam também um outro semelhante a ele. Exterminador do futuro, isso aí, varão. Está vendo muito filme, hein, crente? Exterminador do futuro, é isso. E aí o Arnold vai lá e arrebenta o cara todo, o cara se levanta de novo, meu. E aí vão lá, bota o cara no meio do fogo, o fogo queima, arde, ele se arrebenta todo em pedaços, ele se levanta de novo. Trituram o cara todo, ele se levanta de novo, glória a Deus. A gente precisa ser assim, meu irmão. Em nome de Jesus, se Deus permitir que você passe algumas situações, é porque Deus confia em você, é porque Deus sabe que você é capaz, é porque Deus não vai deixar você ser provado ou tentado além daquilo que você pode suportar.
Deus está olhando assim, ó, ele vai conseguir, ele vai suportar, ele vai vencer, e o meu nome vai ser glorificado através da vida dele. Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida, aleluia. Algumas pessoas vão parar perto de você e vão dizer assim, como é que você consegue, cara? Como é que você consegue, irmã? Como é que você consegue manter o sorriso? Como é que você consegue passar por essa prova? Como é que você consegue vencer todas essas situações? O Espírito do Senhor está em mim, habita em mim, aleluia. Ele se move na minha vida, Ele me levanta, Ele me põe em pé, Ele me fortalece, Ele me dá entendimento, tem um propósito, tem uma direção, tem um fogo ardendo dentro do meu coração. Eu não vou ficar pelo meio do caminho. Deus não me chamou para parar no meio do caminho, Deus me chamou para avançar, para continuar em nome de Jesus. Porque o inimigo vai tentar entreter você de todas as formas. A primeira estratégia de Faraó foi, vamos colocar eles para construir cidades. Lá foi o povo hebreu para construir cidades. Entretê-los e ocupar a mente deles para tirá-los do foco. Quando a gente se ocupa demais com algumas coisas, a gente esquece da nossa vida devocional, da nossa caminhada com Deus, isso começa a enfraquecer a nossa vida. Mas se você estiver atento a essas artimanhas do inimigo, você permanecerá de pé. Cuidado para você não gastar energia e perder o seu foco em coisas que não valem a pena. Mantenha o teu foco, guarde a tua energia para as coisas que vêm do Senhor e você vai avançar. Amém? Satanás tentou colocar fardos muito pesados através de tribulação e angústia para trazer dor, assim como foi com Jó. Mas Deus o tempo todo estava com ele. O justo tem muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Amém, amado e amada? Fala para o seu irmão aí, ó, esse tempo vai passar. Fala com ele e com ela. Esse tempo de angústia, de dor vai passar. Aleluia. E eu estou vendo aqui um monte de homens e mulheres que esse ano vão voar demais na presença do Senhor. Vão romper na presença do Senhor, vão crescer em intimidade, vão crescer em comunhão, vão crescer em relacionamentos, vão viver algo poderoso, extraordinário em Deus, aliançados com o Senhor Jesus. Até de morte e violência Satanás fez para fazê-los parar. Vocês lembram lá de Paulo e Silas? Foi acho que domingo de manhã agora, o bispo Paulo pregando a palavra, ele falou de Paulo e Silas na cadeia em Éfeso. Eram 39 açoites, 39 chibatadas. E na ponta daquelas chibatas deviam ter ali ossos, pedaços de metais, e aí arrebenta tudo. Eles viveram esses açoites, vão para a cadeia, glorificam o Senhor, exaltam o Senhor, bendizem o nome do Senhor, céus abertos sobre a vida deles, o milagre acontece para a glória e honra do Senhor Jesus, aleluia. Eu creio, meu irmão, que tem uma palavra aí fervendo no teu coração que não deixa você parar. Eu creio que Deus já trouxe clareza da visão e do propósito dele para a sua vida, que não faz você parar mais. Que te alimenta diariamente, que você vive as dificuldades, mas você crê nesse Senhor, você crê no amor de Deus, na graça do Senhor, você não se decepciona mais, você não amargura mais a tua alma, você já não se decepciona mais com as pessoas, você sabe que elas são falhas, que elas erram, que a gente não pode confiar plenamente no ser humano, porque ele é falho como você. Então a tua esperança está em Deus, a tua confiança está em Deus, teu foco está em Deus, e é isso que faz você levantar-se todas as manhãs. E aí olha que revelação tremenda o apóstolo Paulo libera sobre a igreja de Coríntio. Vamos colocar aí na tela, tem como a gente colocar na projeção? 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 8 e 9. O 7, que a gente não leu, pode manter aí. O 7 que a gente não leu, diz assim, nós somos vasos de barro na presença do Senhor. Se somos vasos de barro, é possível a gente quebrar. Se somos vasos de barro não tem valor, mas a excelência do poder vem de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, amém? E é o Espírito de Deus que nos dá condição de viver essas coisas que estão ali. Em tudo somos atribulados, porém não
angustiados. Aquela palavrinha atribulado ali pode também significar aflição e pressão. E não estar angustiado pode ser até substituída por derrotados. Nós vamos viver tribulações, nós vamos viver pressões e aflições, mas nós não seremos derrotados. Amém, queridos? O texto nos diz, perplexos, porém não desanimados. Aquele perplexos pode também ser dúvida. Viveremos até alguns momentos de dúvida, de inquietação. Porém, isso não vai nos desanimar e nem mesmo ficaremos desesperados. A nossa confiança está no Senhor. O versículo 9, perseguidos, porém não desamparados. Na linguagem de hoje, está perseguidos, mas não abandonados. E outras versões diz até assim, teremos muitos inimigos, mas não nos faltará amigos. Aleluia! O inferno pode até se levantar, mas no Senhor e na igreja do Senhor, você vai encontrar forças para a tua caminhada. Glórias a Deus. Amém? E aí ele termina, no versículo 9 ainda, por favor, varão. Verso 9. Porém não, abatidos, porém não destruídos. Abatidos ou feridos, porém não destruídos. Você recebe isso para a sua vida em nome do Senhor? Você pode até passar por algumas situações de prova, mas você é um povo forte no Senhor. Nós somos um povo forte no Senhor. Não seremos derrotados, não ficaremos desesperados, nós não seremos destruídos e nem seremos abandonados. Você tem um Deus que zela e cuida de você em todo o tempo. E aí eu creio que todo o propósito do Senhor se cumprirá na sua vida. Amém? Você crê nisso? Todo o propósito do Senhor se cumprirá na sua vida. Deus tem o controle de todas as coisas. 400 anos se passaram, mas a promessa de Deus e o propósito de Deus se cumpriu na vida daquelas pessoas. Um povo forte, ele cresce. Um povo forte, ele tem resistência contra as ações do inferno, do inimigo. Ele vence seus desertos. E um povo forte na presença do Senhor vai viver os seus propósitos. Moisés era para ter sido morto, irmãos. Quantas crianças não devem ter morrido? Mas Deus escolheu e separou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Foi lançado no rio Nilo como todos os demais, mas o propósito de Deus para a vida dele se concretizou. Foi um instrumento tremendo nas mãos do Senhor Jesus. Eu creio que você não está aqui por acaso. Você recebe isso para a sua vida? Você não está aqui apenas por um acidente. Você não está aqui apenas por um fruto do acaso. Você não está aqui apenas porque o seu pai e a sua mãe tiveram uma noite de amor. Tem um propósito muito maior. Você está aqui por vontade e querer de Deus para a sua vida. E em toda a sua história, Deus teve o controle, Deus cuidou de você. Mas pastor, eu não nasci na igreja, nem eu. Mas eu vejo a mão do Senhor em todo o tempo comigo, mesmo quando eu ainda não era do Senhor. Antes de você nascer, o Senhor já tinha estabelecido um propósito contigo. Texto de Efésios, capítulo 1, diz que Ele, em amor, nos predestinou para Ele. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E foi Ele quem te formou. Amém, meu irmão? Foi Ele que colocou essa orelhinha que você tem aí, ou essa orelhona, não sei, né? Foi Ele que colocou em você essa mãozinha ou esse mãozão, né? Foi Ele quem colocou em você, foi Ele que te deu esta imagem, foi Ele que te deu esta fisionomia. Foi o Senhor, e em tudo Deus teve um propósito. Ele tem cuidado de você até aqui. Você crê nisso, que Deus tem cuidado de você até aqui? Só quando a gente chegar lá na glória, é que a gente vai saber quantos livramentos a gente viveu. Quantas coisas aconteceram na nossa vida, debaixo de um propósito, de uma direção do Senhor.
Deus cuidou tanto de você, que Ele preparou para você até mesmo uma família, um lugar onde você iria nascer, o lugar onde você iria viver e tudo mais, não é? Mas você pode dizer assim, pô, pastor, podia ter nascido numa outra área, podia ter nascido num país legal lá da Europa, vem nascer logo no Brasil, não é? Deus tem um propósito maravilhoso para você aqui nesse lugar, meu irmão. Eu costumo contar uma história, ainda que faltem ali poucos minutinhos, né? De uma menina que nasceu numa família americana, e ela tinha um irmão e uma irmã, ela era a irmã do meio, não é? E por família americana, todos mais claros, e ela mais morena, todos os olhos azuis ou verdes, e os dela castanhos escuros. E aí, num determinado momento da infância dela, os seus 10, 11 anos, período da adolescência, peraí, eu sou adotada? Para os meus irmãos são claros, eu sou morena, eles têm olhos claros, eu tenho olhos escuros, por que isso? E ela se questionou durante muito tempo essa história. Deus gerou uma paixão muito grande no coração dela e ela foi ser missionária do Senhor. Olha que propósito lindo, né? Ela se tornou uma missionária e se tornou uma missionária num desses países onde a igreja é perseguida. Um dia, ela lá como missionária, junto com outros, com homens, com mulheres e com outros jovens, ministrando um culto e falando de Jesus, veio alguns homens para acabar e para matar com todas aquelas pessoas. E ela já tinha sofrido, então, ela tinha sido, comunicaram que ela estava ali como missionária. Quando eles entram dentro daquela porta para poder prender ou matar, eles procuram a americana missionária. E procuram de um lado e de outro, mas não vem ninguém com uma cor diferente e nem com olhos diferentes. Eles procuraram na cor dos olhos e viram que os olhos eram todos iguais às das outras pessoas que estavam lá. Procuraram na cor da pele e ela não tinha diferença nenhuma na sua cor de pele. E naquele momento em que eles olharam bem no rosto de cada um daqueles homens, daquelas mulheres que estavam lá, ela lembrou o porquê da cor da sua pele e o porquê da cor dos seus olhos. Desde o dia em que você nasceu, ou melhor, antes mesmo, quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha estabelecido um propósito para você, um propósito eterno para a sua vida, e ninguém pode impedir esse propósito na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Tentaram matar Moisés, mas não conseguiram. Tentaram matar Jesus, mas não conseguiram. Aleluia! Deus cumpriu todo o propósito para com ele. Você é um povo forte. Nós somos uma igreja forte. E os propósitos do Senhor se cumprirão. Aleluia! Os propósitos do Senhor para esta igreja, nesse tempo, se cumprirão para esta cidade, no nome de Jesus. Ainda que o inferno se levante contra nós, mas creia nos propósitos de Deus para a sua casa, para a sua família. O inimigo pode estar tentando paralisar áreas da sua vida ou mesmo destruir. O propósito precisa falar mais alto. A tribulação pode aumentar, a chama pode aumentar, o caminho do deserto pode ser maior, mas o propósito, a palavra de promessa decretada sobre a tua vida precisa permanecer. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso. Você ainda não sabe o que pode vir a acontecer. Seja forte e corajoso. Seja os teus dias de bênçãos em todo momento, ou seja os teus dias difíceis. Seja forte e corajoso. Entenda o propósito do Senhor para a tua vida. Siga em frente para a glória de Deus Pai. Não ceda às artimanhas do adversário, às armadilhas do adversário. Se você cair, se levante de novo, porque quem vai cair é o inferno, mas você permanecerá em pé para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é um tempo que Deus tem nos dado. É um tempo de aliança, é um tempo de alinhamento, é um tempo de crescimento.
em um tempo de crer no propósito e na vontade de Deus para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus chamou você para estar aqui nessa noite, até mesmo para você ouvir isso. Então desperte-se, levante-se e declare com fé: eu vou viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Vamos cair em pé em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé diante do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você a um tempo de oração aqui no altar do Senhor. Quero convidar você a um tempo de oração. E aí a gente vai orar por alguns propósitos aqui diante de Deus. A primeira coisa que nós iremos orar, meu irmão, minha irmã, é por essas áreas da sua vida que Deus deseja tocar, que Deus deseja mover, e que são áreas ainda desconhecidas da sua parte, que são áreas que talvez Satanás tenha destruído, mas Deus quer restaurar hoje. Áreas paralisadas na sua vida que Deus quer trazer um novo movimento, amém? E eu creio que o Espírito do Senhor começa a mover na sua vida, começa a mover no teu coração. Busque o Senhor e deixe o Espírito de Deus tratar com você, porque Ele quer gerar isso. Eu quero orar para que você seja um homem, uma mulher perseverante na presença dEle. Eu quero orar para que você tenha resistência. Eu quero orar para que você não venha parar diante das dificuldades que você enfrenta. Perseverança, meu irmão, é algo que não vem de nós mesmos, não vem de nós, vem do Senhor, vem da palavra, vem do propósito, vem de Deus para nós. Eu quero orar por você, para você ser perseverante diante das tuas lutas e das tuas dificuldades. Diante das guerras que você enfrenta, que você seja fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, você perseverar. Sabe, nós temos aquela propaganda de um determinado banco aí, que diz: brasileiro não desiste nunca. Mas a realidade, irmãos, que nós vemos, é de tanta gente desistindo, é de tanta gente apostatando da fé, que tanta gente virando as costas. Mas nós somos um povo forte, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deus hoje quer trazer ao seu coração uma revelação. Deus quer trazer hoje ao teu coração uma força, essa perseverança, atitude de perseverança, atitude de perseverar. Mesmo diante das maiores dificuldades. Eu sei que tem hora que é difícil a peça. Eu sei que tem horas que o nosso emocional é abalado. Eu sei que tem horas que o pessoal diz assim: seja forte, mas a gente não tem força. Eu sei que tem horas, meu irmão, que parece assim que abriu um buraco, que a gente entrou dentro e a gente não consegue sair daquele lugar. Mas hoje eu creio na mão poderosa do Senhor, no propósito e no amor e na graça de Deus para a sua vida. Ele vai estender a mão para você, Ele vai te levantar, Ele vai te tirar desse lugar, porque Ele ama você e porque Ele tem o melhor para a sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Espírito de Deus, grande é o Senhor. Glórias a Deus. Propósito nos move no Senhor, meu irmão, minha irmã. Propósito nos move no Senhor. Glória a Deus. Ele te ama. Ele está com você. Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Ele quer trazer ainda mais clareza. Mais clareza. Talvez seu coração esteja fechado para algumas coisas que Deus já tocou em você, para você viver e experimentar, mas você ainda tem dificuldades. Eu creio que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Vai mudar essa situação, vai mudar esse quadro. Glória a Deus. Essa semana ainda você vai começar a ver diferença. Essa semana Deus vai começar a gerar diferença na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Situações começarão a ser despertadas dentro de você. Situações na sua casa serão mudadas em nome de Jesus. Você vai começar a falar coisas diferentes, vai começar a preparar um futuro diferente. As sementes serão lançadas de uma maneira diferente. Aleluia! E a força do Senhor virá sobre você. Então vamos louvar a Deus, vamos louvar nesse tempo. E o pastor Guto vai orar para nós.
E vai terminar o nosso culto para a glória de Deus. Aleluia. Entenda uma coisa, querido. Você não vai vencer, você já venceu. Porque Cristo já venceu. Tem uma imagem correndo na internet aí do diabo vencendo Jesus. Já viu essa imagem? Eu estou vendo um monte de crente saindo em defesa de Jesus. Querido, Jesus não precisa de defesa. Entenda uma coisa, Jesus não precisa de advogado. Entenda isso, essa batalha do diabo com Jesus, ela não existe. Entenda isso, porque é um nível de batalha que não existe. A gente não precisa defender Jesus. Jesus já é o advogado, ele não vai vencer o diabo, ele já venceu. Então é um nível de batalha que não existe. Então não entra nessa. Que a mesma mentira é que o diabo tenta colocar no nosso coração, de que nós não podemos, de que nós somos um povinho, de que nós somos fracos, de que você não pode, Só que existem coisas que já estão garantidas para você. Você pode até passar por tribulações, você pode até ser pressionado, você pode até, ficar em dúvida de algumas coisas, mas você precisa ir para a palavra e ver as garantias que já existem a seu respeito. E uma das garantias é que você é mais do que vencedor. Uma das garantias é que você é forte porque Deus te fortalece. São garantias que você precisa se lembrar, são garantias que você precisa se apegar. Então entenda uma coisa, você não vai receber força, você já recebeu. A força já está em você, o Espírito Santo já habita em você, há algo já movendo dentro de você, há algo em você. Acesse isso, creia nisso. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós nos apropriamos daquilo que já é nosso por herança, daquilo que já foi conquistado na cruz por nós. Nós nos apropriamos, Senhor, de toda palavra, de toda promessa. Nós nos apropriamos, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário, de toda a vida, de toda força, de todo ânimo. Senhor, existem coisas que já estão garantidas a nós na Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu povo, Senhor, que é um povo forte, porque foi fortalecido, é um povo, ó Deus, corajoso, porque recebeu coragem, é um povo, Senhor, conquistador, porque já recebeu, Senhor, as conquistas, que nós possamos acessar, Senhor, tudo isso que já está garantido por nós na Tua palavra.